Eternal is my pain. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para gravar uma resenha especial. Não vai ser bem uma resenha, porque quem sou eu para fazer uma resenha de Dostoiévski, não é verdade? Mas é dele que eu vou tentar fazer uma resenha curta, tentar passar o essencial do livro que eu acabei de ler. E é um livro excepcional, um livro maravilhoso. É o primeiro livro do Dostoiévski que ele lançou quando ele tinha 25 anos de idade, e é um livro que fez um grande sucesso na época, na Rússia, e o livro se chama Gente Pobre, tá? Com a tradução de Fátima Bianchi, que ela tá de parabéns, é uma excelente tradutora, ela conhece muito a respeito da obra do Dostoiévski, inclusive ela já fez cursos em Moscou. Ela conhece muito bem o russo, ela fez mestrado em russo, doutorado em russo, e uma das teses que ela defendeu foi uma das obras do Dostoiévski. Então eu acredito que ela é uma pessoa gabaritada para fazer uma tradução que o Dostoiévski merece. Essa coleção Leste da editora 34, em geral, é muito boa, parece ser muito boa, porque eles traduzem direto do russo. E eu não vi um erro de português, um errinho de português. Nada, a edição é impecável. Para quem gosta, para quem dá atenção a esses detalhes e quem é um pouco perfeccionista, como é o meu caso, vale a pena comprar os livros dessa editora. E os da Kozak Naif também, tá? Então, a história fala basicamente de duas personagens que trocam cartas no decorrer da narrativa. O livro é composto por cartas, tá? Que essas personagens trocam uma com a outra. No caso do homem, do senhor, que troca cartas, ele se chama Makar Dievushkin. E no caso da garota, que troca cartas com ele, ela se chama Varvara Alexievna. Nomes difíceis, o russo é difícil, né? Então, Varvara é uma garota órfã que mora junto com a senhoria dela, né, a Fyodora, e ela é apaixonada pelo Makar, pelo Dievushkin. Ela é apaixonada por ele porque ela tem ele como um pai e ele tem ela como uma filha. Então o amor deles é esse amor filial, é uma coisa muito, muito bonita. E é o grande prazer que ele tem na vida é trocar cartas com ela, porque ela é a única amiga que ele tem de verdade. E ela também, ela só tem dois amigos, ele e a Fyodora. E nessas cartas eles falam de todo tipo de assunto. Eles falam tanto da situação deles, como gente pobre, como de trivialidades, mas no geral eles falam dos apertos deles, das angústias que eles passam, das pequenas alegrias que eles têm na vida. No caso da Varvara, ela tá sempre doente, pega resfriado à toa, apesar de ser jovem, ela não consegue trabalhar, ela só faz bordados dentro de casa, trabalhos manuais dentro de casa e vende para fora a troco de nada. Ela vive uma vida muito miserável. Agora, no caso do Dievushkin, ele já tem um emprego numa repartição pública e ele trabalha como copista. Só que ele se compadece tanto da situação de Varvara, da pobreza dela, que o ordenado que ele ganha, parte do ordenado vai para comprar coisas para ela, uma roupa, balinhas, coisas que agrade ela, um livro, seja lá o que for. E ele vai se endividando. Ele deixa de comprar coisas para ele para dar coisas para ela, de tão grande que é o amor dele. Então, essa é a tônica principal. Outra coisa que é importante salientar, que eu entendi do livro,
é que apesar deles serem pobres, eles têm um coração imenso. E o livro parece que trata dessa dicotomia entre riqueza e pobreza. De, por exemplo, é pobre materialmente falando, mas é rico de espírito, é rico de alma. São pessoas bondosas, pessoas generosas, pessoas que não têm malícia, que só veem o bem nos outros. Não, vem até o mal também, mas assim, mas procura serem pessoas discretas, pessoas assim educadas. O Dostoiévski resolveu lançar esse livro falando justamente de querer retratar a pobreza e mostrar o sentimentalismo que existe nas pessoas pobres, que naquela época se falava muito mais em palácios, em riqueza, e pobreza não era vista com bons olhos. E ele aqui trata da pobreza com todo o sentimentalismo que o pobre tem, né? E tem um outro autor que já tinha feito isso no século XVIII e não foi visto com bons olhos, mas o Dostoiévski ele ganhou aclamação pública por esse livro, que é um livro extremamente bem escrito. Eu gostaria de ler para vocês vários trechos, vários trechos. São muito, muito bonitos, mas não vai ter como. Eu não tenho tempo para isso. Mas, por exemplo, tem uma situação aqui que eu estou pegando aqui na minha colinha, que tem uma cena em que Dievushkin ele esbarra com um garoto de rua muito pobre e com frio, que eles estão no outono. E ele contando isso para Varvara na carta, a relação que ele teve com esse garoto, que o garoto chegou, trouxe um bilhete para ele dizendo que a mãe dele estava morrendo e que eles não tinham o que comer, que ele pudesse dar alguma coisa, algum dinheiro para eles sobreviverem. E o garoto descalço na Rússia, no outono, vocês não têm ideia, é de chorar como ele descreve essa cena. E ele não tem nada. Ele não tem nada porque ele está sem nada para dar. Ele está endividado e ele só vai receber dali a 10 dias. Essa é uma das cenas que eu gostaria de ler para vocês, mas não vai dar. Uma outra é a alusão à Bíblia, que o Dievushkin, ele está dentro da casa dele, não da casa dele, ele mora numa pensão. E daí nessa pensão moram várias pessoas de várias classes sociais, assim, não ricos, mas assim, desde o miserável até o pobre, classe média baixa, eu diria. E tem uma família que mora nessa pensão que ela é muito pobre e o cara tá devendo dinheiro para a senhoria e ele não tem de onde tirar dinheiro. E a esposa dele, tá com um bebê de colo e mais uma garotinha, e o filho dele morreu recentemente. Então é uma situação muito, muito complicada. E o Dievushkin é um senhor, né? Ele vive sozinho, a única amiga que ele tem é a Varvara, como eu falei. Ele só se preocupa em dar dinheiro para ela, mas ele está naquela situação apertada. Ele passou por um grande aperto e ele não tem nada. Ele tem o que eu diria hoje uns 5 reais no bolso. Ali fala de 20 kopecks, que é a moeda local, né, da época. 20 kopecks eu colocaria como 2 reais, 5 reais, só para vocês terem uma ideia. Daí o cara chega e fala: meu senhor, me arrume alguma coisa para eu trazer comida para minha mulher e para minha filha, né, e para minha filha de colo também, para minha bebezinha. Eu não tenho nada, eu sei que você aqui nessa pensão é a única pessoa boa que existe aqui e a única pessoa que eu posso contar. E o Dievushkin fica muito sentido, mas muito sentido mesmo, porque ele vê a pobreza, ele descreve a pobreza desse homem de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Eu realmente estou assim abismado com a forma como Dostoiévski narra a história, a pobreza, tá? Não chega a ser um livro deprimido, não, tá? Por conta da pobreza. Tem muitas lições de vida nesse livro, coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. E daí o que acontece? Ele só tem esses 2 reais, 5 reais na cômoda dele, e ele não quer dar porque ele precisa desse dinheiro pro dia seguinte, para comprar uma bota, arrumar não sei o que na bota dele para ele poder ir pro trabalho, né? E ele não tem mais nada e vai receber dinheiro só dali a 10 dias também. E só que ele se compadece do cara e dá tudo que ele tem. E daí tem uma passagem bíblica que se chama o óbolo da viúva,
que é de uma senhora muito pobre, que ela vai dar esmola, ela dá as 2 únicas moedinhas que ela tem. Enquanto que os ricos, os fariseus, o pessoal que está lá na região, joga várias moedas ou notas, ou seja lá o que for, ouro, né? Mas eles não dão tudo que tem, né? Tá querendo dizer que eles não são assim caridosos de verdade, porque eles dão e ainda tem muita fartura na vida deles. Eles podem dar muito mais do que aquilo, né? Enquanto que aquela senhorinha não tinha nada, e o que ela tinha, ela deu. Eu achei que essa passagem que o Dostoiévski pegou isso da passagem bíblica, achei bem interessante. Outra coisa interessante para falar a respeito desse livro do Dostoiévski é que ele cita o chefe da estação de Pushkin e o capote de Gogol. E o que acontece? Durante a leitura, o Dievushkin ele acaba lendo tanto o livro Chefe da Estação quanto o Capote. Quando ele lê o Chefe da Estação, ele pega empatia com a personagem principal do livro, que também é um funcionário público. E porque o cara é muito sentimental, como ele. Então ele tem uma empatia muito grande, ele se identificou muito com essa personagem. Enquanto que com o Capote, ele fica com raiva do livro. E é engraçado, o Capote do Gogol, né? E ele não gosta da personagem, apesar da personagem ser exatamente igual a do Dievushkin, apesar de ser igual, ele rejeita essa personagem, ele rejeita o livro, que ele acha que é inverossímil, mas é a cara dele. Então tem umas referências boas no livro, tá? E que mais que eu poderia falar? Bom, eu vou falar umas outras coisas que eu não sei se eu acabei pulando aqui, mas por exemplo, trechinhos que eu escrevi, que eu vou colar aqui para vocês para não esquecer. Estupefato, que esplêndido contador de histórias. Sua narrativa é tão envolvente e bem articulada que faz com que entremos na alma das personagens sentindo cada alegria e cada dor. As palavras saltam aos nossos olhos naturalmente. E cada detalhe do universo de Dostoiévski faz-nos adentrar fundo na narrativa. É ler para crer. Tem outra coisa aqui que eu também vou colar, que eu escrevi o seguinte: as mais altas confidências são narradas com assombrosa descrição. Como trata-se de cartas trocadas e por vezes de diários lidos, tem-se um mundo de informações e confidências que não se vê nos romances ou novelas tradicionais. Basicamente, não há um narrador propriamente dito. O que existe são as trocas de cartas, em que cada trocador de carta, no caso, né, narra seus infortúnios e suas alegrias, além de suas trivialidades. O livro tem seus momentos cômicos e trágicos, mas o mais impressionante de tudo são os tapas na cara. Dostoiévski destrói a gente. Dostoiévski desnuda a gente, desnuda a nossa alma. Você vai ler vários trechos nesse livro e vai se perguntar: meu Deus, é um espelho de mim, é um espelho da minha alma. É impressionante. Então, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não tem muito o que falar além disso. Eu gostaria de citar trechos mesmo de leitura para que vocês peguem esse livro e leiam, entendeu? E tenham vontade de ler. Essa é a minha vontade. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer compartilhar com os outros e quer que os outros sintam aquilo que a gente sente, né? Então, o que eu sinto é isso. Foi amor puro, amor à primeira vista. Primeiro livro do Dostoiévski que eu li e não me arrependo. Muito bom, o cara escreve muito bem, bem demais da conta. E ele, pra mim, só pra terminar, ele, pra mim, como escritor, ele lê nossas almas. Ele põe um espelho assim, é como se fosse um espelho, que a gente estivesse olhando no espelho lendo o livro dele. E tem um diretor de cinema que é, para mim, a mesma coisa que o Dostoiévski, que é o Krzysztof Kieslowski. Quem não conhece, eu vou deixar as referências embaixo no vídeo. Tem o filme A Dupla Vida de Veronique, dele, a trilogia das cores, Não Amarás, Não Matarás, que faz parte do Decálogo. E esse cara, ele lê a tua alma.
porque ele lê a alma. Você assiste as imagens do filme dele e você fala como é que ele consegue colocar aquela emoção no rosto da pessoa, e como é que eu como telespectador, olhando o filme, consigo sentir o que ela está sentindo. Muitas vezes o filme é mudo, parado, não tem muita ação. Tem, lógico que tem falas, tudo, mas assim, você olha para a cara da pessoa e fala: meu Deus do céu, o que ela está sentindo, a forma como ele coloca o sentimento, a forma como ele faz os atores mostrar o sentimento. Eu nunca vi nada parecido. E ele se chama Krzysztof Kieslowski, é um diretor polonês que faleceu, eu acho que em meados dos anos 2000 agora. E para quem não conhece, vocês não sabem o que estão perdendo. Para quem é sensível, vai adorar Kieslowski, como eu adorei Dostoiévski. Então, meu muito obrigado a todos vocês. A resenha ficou um pouquinho mais longa do que eu gostaria, tá? Mas então, muito obrigado e até uma próxima resenha. Ah, e desculpa pelo vídeo anterior em que eu fiz um suspense, aquilo foi só uma bobagem, tá? Então tá aqui a resenha do livro, como prometido, tá bom? Obrigado, pessoal, até mais.